Primeiro-ministro de Israel discursa na ONU, faz ameaças e diz que o seu país está vencendo a guerra. Uma hora depois, o Líbano sofre um mega ataque com a mira voltada aos dirigentes do Hezbollah. Macaé Evaristo assume o cargo de ministra dos Direitos Humanos e Cidadania para substituir Silvio Almeida. Índice de desemprego cai no Brasil com a ajuda da criação de mais 230 mil empregos com carteira assinada. Alerta em São Paulo com o nível dos reservatórios atingindo baixos níveis e sem a perspectiva de chuvas. Nos Estados Unidos, furacão Selene provoca dezenas de mortes e muita destruição. Técnico Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para mais 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E no Dia Nacional do Transplante de Órgãos, tem um recorde para exibir com mais de 14 mil transplantes no primeiro semestre do ano. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, discursou nesta sexta-feira na Assembleia Geral das Nações Unidas em uma fala centrada nos conflitos que o país está vivendo. Netanyahu prometeu que pressionaria a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano, frustrando assim as esperanças de uma trégua de 21 dias proposta pela França e pelos Estados Unidos. O discurso do líder israelense era o mais aguardado após o 4º dia de evento. Havia uma grande expectativa por protestos. O plenário da Assembleia Geral das Nações Unidas não estava plenamente ocupado e ficou ainda mais vazio quando ele foi anunciado para falar. Netanyahu foi recebido por aplausos dos seus apoiantes e vaias de representantes dos demais países. Delegados de diversos países, entre eles os do Líbano e do território palestino, saíram do salão quando o premier israelense subiu ao púlpito, optando por não ouvir o discurso de Netanyahu em protesto. O presidente da Assembleia chegou a pedir ordem enquanto líderes se levantavam, davam as costas e se retiravam do local. Com o plenário já esvaziado, o líder israelense disse que decidiu vir à ONU após ouvir mentiras e calúnias. Eu não pretendia vir aqui este ano. Meu país está em guerra, lutando pela sua vida. Mas depois de ouvir as mentiras e calúnias dirigidas ao meu país por muitos dos oradores neste pódio, decidi vir aqui e esclarecer as coisas. As suas observações pareceram minar uma proposta de trégua revelada pelos Estados Unidos e pela França depois de o presidente Joe Biden e o francês Emmanuel Macron terem uma reunião paralela da ONU. Na última quarta, os Estados Unidos e aliados divulgaram uma proposta de cessar-fogo de 21 dias no Líbano, que foi rejeitada por Israel. Netanyahu ainda aproveitou o discurso na ONU para fazer um alerta ao Irã. Tenho uma mensagem para os tiranos de Teherã. Se vocês nos atacarem, nós atacaremos vocês. Não há lugar no Irã que o longo braço de Israel não possa alcançar. E isso é verdade para todo o Oriente Médio. O primeiro-ministro de Israel disse que o exército de Israel destruiu grande parte dos foguetes do Hezbollah, construídos com financiamento do Irã por 3 décadas, e que os militares israelenses vão continuar enfraquecendo o Hezbollah até cumprir os objetivos. O Hezbollah e Israel estão envolvidos numa troca mortal de tiros transfronteiriços desde que o aliado palestiniano do grupo apoiado pelo Irã, o Hamas, atacou Israel em 7 de outubro. Netanyahu prometeu que o Hamas tem que sair e não teria nenhum papel na reconstrução de Gaza, pois prometeu lutar até a vitória total. Tudo o que tem de acontecer é o Hamas render-se, depor as armas e libertar todos os reféns. Mas se não o fizerem, lutaremos até alcançarmos a vitória total. Não há como substituí-la. Benjamin Netanyahu falou ainda que se deixar o Hamas no poder, o grupo terrorista irá reagrupar-se, rearmar-se e atacar Israel repetidas vezes, como prometeu fazer.
Logo após discurso do primeiro-ministro israelense na ONU, ocorreu mais um ataque contra os libaneses. Israel bombardeou o quartel-general do Hezbollah em Beirute, capital do Líbano. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu retornar a Israel mais cedo do que o planejado por conta dos ataques. O exército de Israel fez uma série de bombardeios contra redutos do Hezbollah no Líbano, enquanto o grupo apoiado pelo Irã disparou mais de uma vez projéteis contra complexos militares israelenses. Várias explosões atingiram o sul da cidade pouco mais de uma hora após o discurso do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na Assembleia Geral da ONU. Diversos prédios foram atingidos e a enorme nuvem gerada pelos mísseis. Este foi o maior ataque israelense desde o início do conflito com o grupo extremista Hezbollah. O alvo do ataque israelense era o chefe do grupo extremista libanês, Hassan. A autoridade de Israel diz que altos funcionários do Hezbollah estavam na sede no momento do ataque. A escalada da troca de ataques entre os dois lados já acontece de forma constante desde o início da guerra na faixa de Gaza, há quase um ano. A situação ficou mais tensa após explosões em série de pages e walkie-talkies de membros do Hezbollah que acusam Israel pelo ataque. Este segundo ataque teria matado 9 pessoas da mesma família na cidade fronteiriça de Shabá, no sul do Líbano, incluindo 4 crianças. O exército de Israel afirmou que as forças do país atacaram 75 alvos do Hezbollah no dia anterior. Em 24 horas, 92 pessoas morreram e outras 153 ficaram feridas, de acordo com informações do Ministério da Saúde libanês. Desde o início do conflito, Israel nas regiões do Líbano já deixou mais de 700 mortos. O governo israelense afirma que o bombardeio vai continuar e que o alvo é o Hezbollah, grupo extremista financiado pelo Irã, que nasceu no Líbano com o intuito de lutar contra Israel. Nos últimos dias, o Brasil não recebeu boas notícias sobre cidadãos que moram no Líbano. Por isso, o governo decidiu agir para evitar novas tragédias. O Itamaraty trabalha com 2 frentes para chegar a uma solução para a eventual retirada de brasileiros que estão no Líbano. Enquanto a embaixada recolhe informações dos brasileiros, outros setores do governo discutem a logística de uma possível repatriação. Entre as possibilidades estudadas, haveria uma rota aérea de saída pela capital da Síria, Damasco. A cidade fica a 40 quilômetros da fronteira com o Líbano e a pouco mais de 110 quilômetros da capital libanesa, Beirute. Por causa do conflito interno atual na Síria, a rota terrestre pelo país, que já foi adotada para a retirada de brasileiros do Líbano em 2006, se tornou muito mais complexa. Além disso, uma eventual repatriação a partir do Líbano, no entanto, tende a ser muito mais cara e complexa se comparado a pouco menos de um ano, quando o governo brasileiro conseguiu retirar mais de 1.000 brasileiros ou parentes próximos de brasileiros de Israel e da faixa de Gaza. Isso porque há 21.000 cidadãos brasileiros morando lá, a maior comunidade brasileira no Oriente Médio. A diplomacia do Brasil também analisa a viabilidade de incluir a Rússia nessas negociações. O país, chefiado por Vladimir Putin, tem uma base militar na região, que é vista como uma potencial rota de fuga pelos diplomatas brasileiros. O plano é tratado com cautela e só deve avançar se o conflito piorar e provocar, por exemplo, o fechamento dos aeroportos no Líbano. Enquanto isso, brasileiros que já conseguiram deixar o país começaram a chegar em território nacional. Foi o caso de Mohamed Abdallah, de 16 anos, que sobreviveu a um bombardeio que atingiu a cidade de Kélia, mas acabou presenciando a morte do pai, Kamal Hussein Abdallah, de 64 anos, e do irmão Ali Kamal Abdallah, de 15 anos. No desembarque em Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, após deixar o Líbano junto da irmã Yara Abdallah, que é natural do país do Oriente Médio, Mohamed Abdallah contou como tudo aconteceu. Estava eu e meu irmão e meus pais. A gente foi ajudar ele a trabalhar e a gente escutou o primeiro bombardeio lá em Sopmur e o segundo foi na nossa frente na montanha. A gente pediu pro meu pai antes de fugir e ele só queria terminar de encher água lá dentro para trabalhar. A gente enxergou, caiu, nem viu mais nada, não consegui mais respirar. E tirei as pedras de mim e fui ver meu pai, estava no chão morto. Eu não consegui achar meu irmão. Gritava o nome dele.
as pessoas do meu lado mortas, eu achava a voz dele. Nessa quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu em Nova York com o novo chanceler da Síria, Bassam Sabah. Ambos estavam nos Estados Unidos para a Assembleia Geral da ONU. Segundo o comunicado oficial do Itamaraty, os temas discutidos na reunião foram a relação bilateral, a crise humanitária e de reféns em Gaza e as perspectivas de alastramento regional do conflito, em especial no Líbano e na Síria. No entanto, de acordo com alguns interlocutores do MRE, a conversa também incluiu a busca de soluções para eventuais rotas de refúgio e retirada de brasileiros que estão no Líbano. Além disso, não está descartada uma outra opção, tida como mais complexa, a retirada dos brasileiros pelo Chipre. O país faz fronteira marítima a oeste do Líbano. Neste caso, o resgate teria de envolver vias terrestres, marítimas e aéreas. O Líbano, assim como vários países do Oriente Médio, incluindo Israel, é um berço de tradições. Mas existe um grupo radical que muitas vezes atrapalha a vida das pessoas, de quem mora lá ou ao seu lado. O Líbano, país localizado no coração do Oriente Médio, tem uma rica herança cultural e histórica. As paisagens variam entre montanhas cobertas de neve a praias deslumbrantes no Mediterrâneo, tornando o lugar um destino turístico de grande interesse. Beirute, a capital, é conhecida pela arquitetura histórica e moderna, além de ser famosa pela gastronomia. A culinária libanesa é amplamente conhecida e apreciada no Brasil, com pratos como quibe, esfirra e tabule, que refletem a profunda conexão cultural entre os dois países. O vínculo entre Líbano e Brasil é significativo, resultado de uma longa história de imigração libanesa para terras brasileiras. Estima-se que mais de 10 milhões de brasileiros ascendência libanesa, contribuindo para a formação de laços em áreas como política, medicina, comércio e gastronomia. Atualmente, cerca de 21 mil brasileiros residem no Líbano, fortalecendo essa relação histórica. No entanto, a vida no Líbano também é marcada por desafios políticos e econômicos. O país segue um sistema político complexo, baseado em divisões religiosas, o que gera uma instabilidade e dificulta os governos. Além disso, o país enfrenta uma das piores crises econômicas da história recente, agravada por décadas de corrupção, má gestão e conflitos regionais. Um dos principais fatores de instabilidade política no país é o Hezbollah, um grupo político e militar xiita com forte presença no sul do Líbano. Ele exerce considerável influência tanto política quanto militar, sendo um ator fundamental no cenário regional. Nos últimos anos, o grupo tem se envolvido em conflitos diretos com Israel. Desde outubro de 2023, o grupo tem bombardeado o norte de Israel em solidariedade ao Hamas e as vítimas da guerra na faixa de Gaza. Este conflito crescente intensificou as tensões entre Israel e o Hezbollah, colocando a região em alerta. No ano passado, o líder Hezbollah foi morto em um ataque israelense no Líbano, provocando uma escalada de retaliações. Em resposta, o grupo preparou uma ofensiva em grande escala contra Israel em agosto. Nos últimos meses, líderes israelenses têm emitido uma série de advertências sobre o aumento das operações militares contra o Hezbollah, o que sugere a possibilidade de novos confrontos na fronteira entre os dois países. Apesar desses desafios, o Líbano segue um ponto de convergência entre culturas e civilizações, mantendo a relevância tanto cultural quanto geopoliticamente. A imigração libanesa para o Brasil continua a reforçar laços entre os dois países, enquanto o Líbano enfrenta as complexidades de posição no cenário político e econômico mundial. E veja a seguir, Macaé Evaristo assume o cargo de ministra dos Direitos Humanos e Cidadania para substituir Silvio Almeida. E o índice de desemprego cai no Brasil com a ajuda da criação de mais de 230 mil empregos com carteira assinada. Foi empossada hoje a nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto e contou com a presença do presidente Lula e de ministras de outras pastas.
Macaé substituiu Silvio Almeida no início do mês após denúncias de assédio sexual. A ONG Me Too Brasil tornou públicas as acusações contra Almeida, feitas de forma anônima, após uma reportagem do site Metrópolis. Em reunião com outros ministros no Planalto, no dia 6 de setembro, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, confirmou as acusações contra o colega publicadas na imprensa. Almeida foi demitido no mesmo dia. Em sua fala, Macaé defendeu os direitos das minorias. Quero dialogar especialmente, vou dizer, com a população brasileira, aquela que para ela parece que essa palavra direitos humanos parece não fazer sentido nenhum. E aí eu pensei muito que num segmento da sociedade, que são mulheres empobrecidas, mulheres negras, as mulheres chefes de família, que é o maior recorte da nossa população. E o que é que para a gente faz sentido, né? Nesse sentido, para nós faz sentido as nossas famílias, em suas diferentes formas, porque a gente precisa sentar nas nossas famílias. A gente quer casa, a gente quer que nossas crianças não passem fome, a gente quer acesso à educação, a gente quer ter a unidade de saúde funcionando bem, a gente quer, presidente, que o Estado brasileiro olhe para nós e nos cuide, mas também entenda que a gente tem potência, que a gente tem capacidade. Nós queremos poder empreender na favela, queremos ter financiamento público para a gente poder tocar nossos negócios. Macaé Evaristo já está no cargo desde o dia 9 de setembro. Ela já participou de eventos com o presidente Lula e Aniele Franco no Rio de Janeiro e no Maranhão, mas ainda não havia feito discurso público. Professora, a ministra tem histórico na educação e no ativismo negro. Ela foi secretária municipal de Educação de Belo Horizonte, na gestão Márcio Lacerda, e secretária estadual da Educação de Minas Gerais, na gestão Fernando Pimentel. Durante o governo Dilma Rousseff, foi secretária de Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Ela estava no primeiro mandato como deputada estadual. É prima da escritora Conceição Evaristo, que leu alguns poemas durante o evento. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou a autorização para que a Rede X volte a funcionar imediatamente no Brasil. Antes, deverá pagar 10 milhões de reais por ter utilizado uma manobra para continuar circulando no país, mesmo depois de ter sido bloqueada entre os últimos dias 19 e 23. Além disso, a advogada Raquel de Oliveira Villanova, que agora é representante da rede no Brasil, terá que pagar 300 mil reais por descumprir decisões da Justiça. A palavra final de Alexandre de Moraes ficou para a semana que vem. A taxa de desemprego caiu para 6,8% no trimestre encerrado em agosto. O IBGE informou hoje que esta é a menor porcentagem desde que começaram a ser feitas as medições 12 anos atrás. Isso significa que 7.300.000 pessoas com mais de 14 anos continuavam em busca de uma vaga no mercado de trabalho, 500.000 a menos do que no trimestre anterior. Quem não procura, mesmo estando desempregado, não entra nesta conta. O número de pessoas ocupadas chegou a 102 milhões e meio, um outro recorde. Só em agosto foram abertos 232 mil novos postos de trabalho, mais que o esperado. O saldo foi positivo nos 5 setores pesquisados pelo IBGE: serviços, comércio, indústria, construção civil e agropecuária, tanto no acumulado dos últimos 12 meses, como de janeiro a agosto deste ano. O resultado foi de mais de 1.600.000 novos empregos com carteira assinada. E a semana terminou tranquila no mercado financeiro, com algumas boas notícias sobre a economia nacional, como a da geração de empregos. A reação das operações com o dólar foi uma ligeira baixa de 0,12%, com a moeda cotada em R$ 5,43 para a venda. Na Bolsa de Valores, a baixa foi de 0,21%, aos 132.730 pontos. Mais de 1.400.000 contribuintes caíram na malha fina do imposto de renda deste ano. A maioria pediu restituição, mas existem indícios de exageros nas informações sobre despesas médicas, omissão de rendimentos recebidos ou divergências entre os valores declarados. Para saber em qual situação está,
a pessoa pode entrar no site da Receita Federal e, eventualmente, fazer as correções necessárias. O governo federal suspendeu o pagamento do auxílio-doença para mais de 120 mil pessoas. O motivo é que, pelas regras previdenciárias, os benefícios estavam vencidos. Cerca de 125 mil beneficiados tiveram os benefícios de auxílio-doença suspensos. A informação foi divulgada pelo ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Os benefícios estavam vencidos pelas regras previdenciárias. A pasta prometeu que vai realizar em breve um novo mutirão para atualizar os dados de demais brasileiros. Por lei, a cada 2 anos, a Previdência Social é obrigada a fazer a checagem se esse benefício continua em vigência, ou seja, se aquilo que a pessoa foi apontado como direito continua vigente. Segundo Lupe, cerca de 800 mil beneficiários da Previdência que têm esse auxílio já tinham ultrapassado o período de 2 anos do direito de recebimento. Nós fomos checar e praticamente a metade desses estão com seus direitos vencidos. Não tem mais o direito de receber o auxílio-doença. A checagem foi realizada em cerca de 250 mil e a metade foi suspensa. O auxílio-doença é um benefício ao segurado do INSS, que comprove, em perícia médica, estar incapacitado de forma temporária para o trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 dias seguidos, em decorrência de doença ou acidente. O brasileiro pediu 1% a mais de dinheiro emprestado no mês passado. Com isso, o total da conta no país passou dos 6 trilhões e 100 bilhões de reais. E pelos números divulgados hoje pelo Banco Central, os juros cobrados dos devedores ficou estável. A inadimplência também. A consequência de não conseguir viver apenas da renda do salário é o endividamento. O Banco Central também informou hoje que em julho, quase 48% dos brasileiros tinham alguma conta para pagar, principalmente com instituições financeiras, o que inclui prestações da casa própria. Mas os gastos com o cartão de crédito também preocupam, principalmente quando o assunto é apostas online. Levantamento do Banco Central estima que, em média, os brasileiros pagam 20 bilhões de reais por mês com este item. O vício nos jogos online vem preocupando as autoridades brasileiras. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, comparou compulsão em apostas virtuais ou bets à dependência do tabaco. Segundo a ministra, deve ser considerado uma pandemia. De acordo com a ministra, o vício em bets é especialmente danoso pela rapidez com que a pessoa pode entrar no ciclo de dependência, impactando famílias em todo o país. É uma pandemia, guardada a questão da gravidade. E isso precisa ser trabalhado na saúde. A consequência é grave do ponto de vista de dependência. É muito importante a regulação, é muito importante olhar para a publicidade e colocar, como temos dito, na mesma gravidade do que o Brasil fez em relação ao tabaco. Diante do aumento de apostadores no Brasil, inclusive entre os beneficiários do Bolsa Família, o Ministério da Saúde criou um grupo de trabalho sobre o tema, que se reunirá na próxima semana para definir campanhas e ações. O presidente Lula e os seus ministros querem agora conter os danos do vício em bets e evitar que benefícios sejam utilizados em apostas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a regulamentação das bets será voltada para tratar jogos como se trata cigarro. Ele afirmou que a pasta deve criar um sistema de controle para impedir apostas online com cartão de crédito. O ministro da Assistência Social, Wellington Dias, cobrou uma regulamentação do mercado de apostas online no Brasil e informou que o governo federal vai apurar se os beneficiários do Bolsa Família estão usando o benefício de forma irregular. Faltando 9 dias para o primeiro turno das eleições municipais, onde houver segundo turno, a votação será no dia 27 de outubro e os preparativos começaram a ser acelerados.
Tocantins, Maranhão, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Ceará, Acre, Paraíba, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Localidades desses 12 estados vão receber apoio logístico e de segurança das Forças Armadas para as eleições municipais. No caso do apoio logístico, inclui o transporte de urnas eletrônicas, materiais e pessoal da Justiça Eleitoral para os municípios, além de comunidades rurais, indígenas e ribeirinhas, áreas de difícil acesso. Até o momento, houve 123 pedidos deste tipo. Já o apoio de segurança se dará em cooperação das Forças Armadas com a polícia no processo de segurança da votação e da apuração. Esta operação tem o nome de Garantia da Votação e Apuração, quando os militares atuam para manter a ordem nos locais de votação em que o reforço é necessário. Foram feitos ao todo 481 pedidos de apoio de segurança. O envio de Força Nacional para os 12 estados foi aprovado na semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Essa medida está prevista na lei eleitoral desde 1965. Segundo o Código Eleitoral, cabe ao presidente do TSE fazer o pedido a partir de solicitações dos Tribunais Regionais Eleitorais, os TREs. Ao todo, a Corte Eleitoral analisou 53 processos nesse sentido, mas novos pedidos podem surgir, já que, pelas regras, o TSE pode fazer novas solicitações na mesma linha até 72 horas antes da votação. Segundo o TSE, essa medida é necessária para garantir que o processo eleitoral ocorra em segurança e que o eleitor tenha, então, garantia de liberdade para exercer o voto. A gente lembra, então, que no dia 6 de outubro, mais de 155 milhões de brasileiros vão às urnas para eleger novos prefeitos e também vereadores no primeiro turno em mais de 5 mil municípios do país. E veja a seguir alerta em São Paulo, com o nível dos reservatórios atingindo baixos níveis e sem a perspectiva de chuvas. E nos Estados Unidos, furacão Selene provoca dezenas de mortes e muita destruição. O Sistema Integrado de Reservatórios que abastece a região metropolitana de São Paulo operou nesta sexta-feira com 49% de sua capacidade total. E a projeção é que o Cantareira, que é o maior de todos, chegue no fim do período chuvoso em março do ano que vem com apenas 29% de sua capacidade. De acordo com a Sabesp, a situação é resultado de seca severa e que atinge diversas partes do território brasileiro. A companhia ressalta que não há desabastecimento em São Paulo no momento, mas reforça a necessidade do uso consciente de água em qualquer época do ano. Dos 4 maiores reservatórios que compõem o sistema, somente um está com volume de água acima do registrado no ano pré-crise, o Cantareira. Pela classificação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Governo Federal, o CEMADEM, mesmo operando com metade de sua capacidade, o Cantareira, o maior reservatório da região, se enquadra na faixa de atenção. O relatório divulgado pelo CEMADEM no início de setembro destacou que mesmo com a condição de normalidade tenha prevalecido na bacia entre março de 2023 e fevereiro de 2024, devido às chuvas abundantes nos últimos anos, o sistema Cantareira tem enfrentado condições de seca hidrológica crítica desde o início de 2012, variando de fraca a excepcional. Segundo as medições do CEMADEM, o reservatório recebeu apenas 42% da chuva esperada entre abril e agosto, período de estiagem em São Paulo. Caso a região tenha um cenário de escassez de chuvas parecido com a da crise hídrica de 2014, a projeção do CEMADEM aponta que o Cantareira poderá chegar ao fim do período chuvoso em março de 2025, com apenas 29% de sua capacidade, já operando na faixa de restrição. O prognóstico do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, para os próximos 3 meses é que São Paulo registre chuvas abaixo da média histórica para a estação. A passagem do furacão Helene nos Estados Unidos deixou pelo menos 40 pessoas mortas. O fenômeno atingiu a categoria 4 de força. 7 estados declararam situação de emergência. O
O furacão passou pela Flórida na noite de quinta-feira e seguiu para o interior da Geórgia como uma tempestade tropical nesta sexta. Os governadores da Flórida, Geórgia, Alabama, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Virgínia e Tennessee declararam estado de emergência. Segundo os especialistas, o fenômeno já quebrou recordes estabelecidos pelo furacão Idália em agosto do ano passado. Helene tocou o solo, provocou alertas de inundações e deixou 40 mortos em 4 estados. Carolina do Sul segue com o maior número de mortes até o momento, sendo 17, seguido pela Geórgia com 15 vítimas, além de um apagão que deixou mais de 4 milhões de imóveis no escuro. No Tennessee, mais de 50 pessoas ficaram ilhadas no telhado de um hospital após enchentes. As equipes de resgate não conseguiram chegar a tempo e os pacientes foram levados para o telhado. Antes de chegar aos Estados Unidos, o furacão atingiu o México e a Cuba, deixando um rastro de destruição. O ex-ministro da Defesa do Japão, Shigeru Ishiba, venceu nesta sexta-feira a eleição interna para assumir a liderança do partido que governa o país, o Partido Liberal Democrático, o PLD, e dará início ao cargo na próxima terça-feira. Esta foi a 5ª vez que Ishiba disputou a liderança do partido. Na votação, ele derrotou a atual ministra da Segurança Econômica, Sanae Takahashi, que almejava ser a primeira mulher a governar o país. Foram 9 candidatos considerados um recorde para a disputa interna do PLD, que está abalado pelo escândalo de financiamento irregular. Depois de anunciar sua vitória na sede do partido em Tóquio, Ishiba agradeceu emocionado aos apoiadores e destacou que fará um país um lugar seguro no qual todos possam viver com um sorriso no rosto novamente. Ele já havia disputado o cargo em 4 oportunidades. Em uma delas foi em 2012, mas foi derrotado. A população está descontente com o partido e, por conta disso, a tendência é favorável a Ishiba. O PLD governa o país há várias décadas e possui ampla maioria no parlamento, o que significa que Ishiba será eleito primeiro-ministro formalmente na próxima terça-feira. Ishiba, que assumirá o posto de chefe de governo no dia 1º de outubro, terá que lidar com as ameaças à segurança regional, com uma China cada vez mais firme em sua política externa e mais próxima da Rússia, além dos frequentes testes de mísseis da Coreia do Norte. A China afirmou que espera melhorar os vínculos com o Japão para ter uma relação estável e saudável. O prefeito de Criciúma conseguiu a revogação da sua prisão preventiva, mas não poderá voltar ao cargo. A decisão da Justiça liberou Cléuzio, Salvário e outros investigados na Operação Caronte. Depois de 23 dias de cumprimento de prisão preventiva devido ter sido detido pela segunda fase da Operação Caronte, que apura crimes de irregularidade e ilicitude na licitação da concessão da central funerária, o prefeito afastado de Criciúma, Cléuzio Salvário, conquistou a revogação da sua prisão preventiva. A desembargadora Cíntia Scheffer, relatora do processo da Operação Caronte, concedeu o alvará de soltura, mas aplicou medidas cautelares para o prefeito, sendo que ele terá que usar tornozeleira eletrônica por 90 dias, não poderá ter contato com testemunhas ou outros denunciados, não poderá fazer uso de redes sociais, conceder entrevistas e também não poderá acessar a Prefeitura de Criciúma e qualquer outro órgão público municipal. Ficará afastado do seu cargo público pelo prazo de 120 dias, ou seja, ele não terminará o mandato no comando da cidade. Além de salvar o ex-secretário de Assistência Social de Criciúma, Bruno Ferreira, e outros 2 servidores públicos do município, mais 8 pessoas que possuem funções em empresas privadas e que são alvos da investigação, foram soltas pela decisão da desembargadora. Eles receberão as mesmas medidas cautelares de Salvário e não poderão exercer funções empresariais referentes às atividades funerárias e nem ter contato com o município. A Operação Caronte, deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e pelo Grupo Especial Anticorrupções, o DIAC, apurou crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupção, crime contra a ordem econômica e economia popular envolvendo a concessão de serviços funerários na cidade de Criciúma.
Alunos de uma escola de Maceió, em Alagoas, criaram uma caneta adaptada para pessoas com mal de Parkinson. A invenção já foi premiada na Feira Brasileira de Iniciação Científica. A caneta, criada por alunos de uma escola de Maceió, permite estabilizar os tremores característicos do Parkinson para que o paciente possa voltar a escrever com precisão. A chamada Inclupen utiliza vibrações controladas para estabilizar os tremores característicos da doença, proporcionando maior precisão na escrita. Com essa técnica, as pessoas que sofrem do mal de Parkinson podem recuperar a escrita legível e se sentirem mais úteis na sociedade. A paixão pela ciência e a vontade de tornar o mundo um lugar melhor motivaram 3 alunos: Guilherme Pietro Costa Alves Santos, Vinícius Alves de Sá e Vinícius Roberto Camilo dos Santos, são alunos do 8º ano do ensino fundamental da Escola SESI. Os adolescentes, que só pretendiam ajudar a quem precisa, não esperavam que essa novidade fosse ultrapassar tantas barreiras. Mas a invenção já ganhou o 1º lugar na categoria de iniciação científica da 9ª edição da Feira Brasileira de Iniciação Científica. A FEBIC, o professor Aleph Jordi, pediu aos alunos para fazer qualquer tipo de produto que fosse inclusivo e sustentável. Então, eles lembraram do avô de Vinícius Alves, que tinha Parkinson e dificuldade de escrever e assinar documentos. Para Alves, todo o esforço valeu a pena. Ele acrescentou que tem orgulho de saber que já podem ajudar as pessoas com Parkinson, como o próprio avô. E a seguir, no Dia Nacional do Transplante de Órgãos, tem um recorde para exibir, com mais de 14 mil transplantes no primeiro semestre do ano. E o técnico Dorival Júnior convoca a seleção brasileira para mais 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Uma tecnologia reduziu em 29% os casos de dengue em Belo Horizonte, Minas Gerais. O projeto descobriu a eficácia de larvicidas por mosquitos no controle da doença. Um estudo foi desenvolvido pelos Institutos Fiocruz Amazônia e Fiocruz Minas, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. A tecnologia usa os próprios mosquitos para propagar larvicidas. Os resultados mostraram uma queda de 29% da dengue em bairros de Belo Horizonte e 21% nas regiões vizinhas. O projeto distribui cerca de 2.000 estações disseminadoras de larvicidas em 9 bairros ao longo de 2 anos, entre 2017 a 2019. Apesar dos bons resultados, Belo Horizonte não está fazendo uso da ferramenta atualmente. O dispositivo é simples e composto por recipientes com 2 litros de água parada com larvicida. Isso atrai as fêmeas do mosquito transmissor da dengue e elas depositam os ovos. A substância fica infiltrada no tecido sintético que recobre o pote. O larvicida se junta ao corpo das fêmeas. A contaminação acontece quando elas mesmas transportam o produto para outros criadouros. E isso interrompe o ciclo de vida do mosquito. Os pesquisadores afirmaram que outros estudos já haviam atestado a eficácia da técnica em 14 cidades brasileiras, como Brasília, Manaus, Fortaleza, Goiânia e Natal. Eles também planejam replicar os ensaios em outras cidades usando a tecnologia. O técnico Dorival Júnior convocou hoje a seleção brasileira para mais 2 jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. E para enfrentar os lanternas, o técnico apresentou 2 novidades. O Brasil vive uma péssima fase nas eliminatórias, mas tem 2 boas oportunidades para retomar o caminho da vitória. Isso porque as seleções do Chile e do Peru estão nas últimas colocações do campeonato. Os chilenos na 9ª e os peruanos na 10ª e última colocação. Nessa convocação, além dos nomes que estamos acostumados, o Dorival preparou 2 surpresas. O atacante do Botafogo, Igor Jesus, e o lateral do Lyon, Abner. Vamos conferir a lista final. Goleiros: Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Ederson do Manchester City. Laterais: Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco, Abner do Lyon e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Zagueiros: Bremer da Juventus, Éder Militão do Real Madrid,
Gabriel Magalhães do Arsenal e Marquinhos do PSG. Os meio-campistas são André do Wolverhampton, Bruno Guimarães do Newcastle, Gerson do Flamengo, Lucas Paquetá do West Ham e Rodrigo do Real Madrid. No ataque, Endrick do Real Madrid, a novidade Igor Jesus do Botafogo, Luiz Henrique também do Botafogo, Martinelli do Arsenal, Rafinha do Barcelona, Savinho do Manchester City e Vinícius Júnior do Real Madrid. Hoje é o Dia Mundial do Turismo e, segundo a ONU, o que não deverá faltar este ano serão os viajantes. A previsão das Nações Unidas é que até dezembro, nada menos do que 1.400.000.000 pessoas visitem vários países, com uma novidade: o turismo regenerativo. No Dia Mundial do Turismo, profissionais do ramo e turistas focaram as atenções nos novos segmentos que vêm crescendo e influenciando o setor nos últimos anos. Entre eles, o afroturismo e o turismo regenerativo foram dois destes segmentos que se destacaram, baseado em práticas de reconexão com a identidade e história por meio dos bens culturais, materiais e imateriais, as quais têm sujeitos negros como protagonistas. O afroturismo chamou a atenção pela proposta de diversidade, apresentada através de passeios históricos e culturais. Dividindo os holofotes, outro segmento que também ganhou destaque entre os turistas foi o turismo regenerativo, focado na sustentabilidade. A categoria preza pela preservação do meio ambiente, buscando também contribuir para o crescimento de comunidades locais. Essa área ganhou bastante destaque por conseguir oferecer cultura e sustentabilidade sem afetar o meio ambiente, o que atualmente vem sendo valorizado por conta das atuais crises ambientais enfrentadas pelo Brasil, que se encontra em estado de emergência climática. De acordo com a opinião de profissionais desta área, o futuro do turismo precisa ter como base práticas que combinam preservação, regeneração e inclusão, proporcionando aos visitantes não apenas momentos de lazer, mas também a chance de se conectar com histórias, culturas e ambientes de forma mais profunda e transformadora. Outra celebração nesta sexta-feira é sobre o Dia Nacional da Doação de Órgãos, uma ação que o brasileiro conhece porque o nosso país só perde em número de transplantes para os Estados Unidos. E no primeiro semestre deste ano foi batido o recorde, com mais de 14.000 cirurgias que oferecem uma segunda chance de vida aos pacientes. Campanhas, conscientização e muita informação. Os órgãos de saúde de todas as esferas buscam conscientizar a população sobre a doação de órgãos. Muito se fala, mas na hora em que a perda de um familiar acontece, a busca pela autorização é algo fundamental. Uma equipe treinada, com todo o amparo, entra em ação. São eles que fazem o trabalho junto à família, que acaba de ter a dor do luto, e ela ofereça a oportunidade para que outras possam voltar a sorrir. Não tem receita de bolo, cada família reage de uma forma, né? Mas a gente tenta esclarecer para eles, conscientizar, né? Que infelizmente é somente naquele momento que a gente consegue estar falando com os familiares, que é um momento de maior sofrimento, de dor, de perda, mas nós não temos outro momento para conversar com eles, né? E a conscientização mesmo, né? A empatia, a solidariedade, né? Também temos, né, famílias que são um pouco mais complexas, às vezes tem conflito familiar, que a gente tem que fazer entrevistas separadas, às vezes porque tem conflito familiar, pais separados, brigas entre famílias, então às vezes a gente tem que fazer momentos diferentes. Então, para isso também a gente tem apoio, né, dos demais profissionais, como a psicologia, serviço social. Santa Catarina tem um dos menores índices de rejeições de doações de órgãos do Brasil, apenas 35%, quanto a média nacional é 45%. E muito desse trabalho de números expressivos e de sucesso se deve à equipe de profissionais que trabalham na conscientização dessas doações. A gente não sabe quem é o receptor, né? Mas a gente sabe que em algum lugar, né, esses familiares, né, por um ato de amor, de solidariedade conseguiram estar contribuindo, né, com outras famílias, né, com outras vidas, para que as pessoas pudessem ter uma nova oportunidade, uma segunda chance, né, de ter uma qualidade de vida. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o final de semana e fique na paz.
Tchau.